A antropologia, como outros ramos das ciências humanas, nasce no século XVIII. É no Iluminismo que filósofos criarão o conceito de raça para compreender as diferenças humanas. Nesse momento, o conceito de cultura inexistia como um termo racionalizador desses estudos. A antropologia nasce no olhar eurocêntrico e etnocêntrico da Europa Ocidental. O percurso da antropologia, como uma área de estudo da filosofia, passando pelas ciências biológicas até se constituir como uma ciência da cultura, é um processo de longa duração. O método etnográfico, em que a pesquisa participante conduz a análise do antropólogo, só nascerá no século XX com o amadurecimento teórico e metodológico dessa ciência social. O antropólogo social Erik Pietschills descreve a relação entre raça e antropologia, demonstrando que a origem das duas é coetânea e moderna. A visão de raças humanas serviu ao propósito colonialista, mas no século das luzes houve cientificação do conceito de raça e uma fundamentação filosófica para justificar diferenças em desigualdades naturais. Segundo Pietschills, abro aspas, abro aspas, raça, enquanto construção conceitual, remete à própria origem da antropologia, o estudo das características físicas e biológicas da espécie humana. O historiador da filosofia norte-americano John A. Zemiro defende que a antropologia nasceu da filosofia ao longo do século XVIII, quando filósofos como David Hume e Denis Diderot contribuíram para uma mudança de paradigma nas ciências naturais. Foi ainda no século XVIII que alguns pensadores das ciências da vida, como o conde de Buffon, Georges Louis Leclerc e Johann Friedrich Blumenbach, começavam a dissertar sobre as assim chamadas raças humanas e a especular sobre a quantidade de suas origens. Fecho aspas. No século XIX, a antropologia promovia estudos sobre a diversidade biológica humana. Eram usados uma série de procedimentos: a craniometria, arqueologia, paleontologia, linguística, história e etnologia. Era a chamada antropologia de gabinete, quando os teóricos tomavam os relatos de viagens como dados precisos e elaboravam grandes teorias evolucionistas. Johann Friedrich Blumenbach, considerado o pai da craniometria, dividiu a humanidade em raças. Eram elas caucasiana, mongol, malaia, etíope e americana. Apesar da divisão racial, ele propôs que todos os humanos pertenciam à mesma espécie e que não havia hierarquia cultural e moral entre as raças. A comparação sistemática das raças humanas não permitia concluir que havia separação absoluta entre os tipos raciais. Um século antes, o filósofo e matemático Gottfried Wilhelm Leibniz havia cunhado um conceito de raça baseado na língua. Os caracteres fenotípicos ainda não eram motivos predominantes para a separação racial. Esse papel coube a outro filósofo da época de Blumenbach, Christoph Meiner. Eles eram desafetos intelectuais, né? Então Blumenbach era um grande crítico de Meiner, e Meiner associou questões estéticas e morais às raciais. Para esse filósofo, a raça negra era mais próxima dos instintos animalescos. A antropologia biológica relacionava uma hipotética inferioridade corporal à moral. Aos poucos, foi se constituindo o ideal de supremacia branca europeia. Cada pensador acrescentava um tijolo no muro racialista que separava a humanidade em raças. Como observa Pietschills, abro aspas, o francês Georges de Cuvier relacionava a estética racial às qualidades civilizatórias. Seu conterrâneo, o aristocrata Arthur de Gobineau, autor do ensaio pseudocientífico Essai sur l'inégalité des races humaines, adepto das hipóteses de Meiner, é uma das principais vítimas do ataque de Lévi-Strauss, embora já naquele momento a reputação de Gobineau já havia sido devastada. Defendia que colapsos civilizatórios resultavam da mistura de raças, e outro poligenista, Carl Ford, relacionava a raça negra a primatas. Fecho aspas. O antropólogo Gustav Friedrich Klemm, colecionador de objetos etnográficos, que possuía 15.000 peças, ele escreveu em sua História Cultural Geral da Humanidade, que foi publicada em 10 volumes, é uma obra bem extensa,
defendeu uma hierarquia evolucionista. As culturas seguiriam uma escala rumo à evolução civilizacional, cujo ponto máximo seria, obviamente, o europeu, né? Essa escala acompanhava a divisão racial da humanidade. O historiador Fritz R. Kinger estabeleceu que, no século XVIII, houve uma virada conceitual na Alemanha. A palavra Bildung, que significa educação ou formação, foi aos poucos substituída por Kultur, que é cultura. Essa Kultur significava cultivação pessoal, ou cultura adquirida pelo indivíduo. Para o sociólogo Norbert Elias, a definição de Kultur, em alemão, era próxima do termo francês civilisation. O filósofo alemão Gottfried von Herder definiu cultura como uma característica de todas as nações. As culturas, embora homogêneas, comunicavam-se com outras, às vezes criando conflitos. Herder elaborou o conceito de ideal de humanidade. Havia uma unidade física na humanidade. A mente humana possuía funcionamento universal, mas havia diferenças culturais, que era a expressão da unidade. O evolucionismo dentro da antropologia tinha grandes variações teóricas. Lewis Ed Morgan via a cultura como sinônimo de etnicidade. Como monogenista, acreditava que diferenciar grupos humanos em traços fenotípicos era inadequado. Nem por isso a raça deixou de ser um conceito de análise para ele. Como categoria social, englobava agrupamentos humanos como famílias, tribo, nação, raça e espécie. Segundo a linha evolucionista, a humanidade passaria por 3 estágios: selvageria, barbárie e civilização. O linguista alemão Friedrich Max Miller desvinculou a raça da língua, contrariando os pressupostos de Leibniz. Henry Maine optou pelos sistemas sociais e jurídicos, cujas raças arianas seriam o ápice desse desenvolvimento social. John Ferguson McLean usou o termo raça como sinônimo de etnia. Ele definiu estágios totêmicos de desenvolvimento social. Olá a todos, eu sou o professor Calil Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para ajudar na divulgação. Essa é a melhor forma que vocês têm para ajudar o canal, fazer com que esse conhecimento, né, que está balizado em textos e artigos científicos, possa chegar a mais pessoas. Apesar de a raça ser usada como sinônimo de diferentes agrupamentos humanos, esses antropólogos evolucionistas sempre se referiam aos povos como raças, e não pelos seus respectivos nomes. No horizonte evolucionista sempre havia uma forma de exercer o preconceito e o racismo, classificando esses grupos em ordens evolutivas. Sobre a visão de John Lubbock, Fitzhugh esclarece, abro aspas, além de usar dados etnográficos de vários povos classificados como selvagens, o evolucionismo social de Lubbock ainda englobava manifestações sociais e culturais produzidas por primatas e crianças, além de elementos de barbarismo encontrados nas sociedades civilizadas. É fruto da obra dele, portanto, a comparação de manifestações culturais de povos não europeus com crianças e animais, o que acreditava ser pesquisa científica empírica, no entanto, ainda anterior à obra de Darwin. Fecho aspas. Herbert Spencer é o fundador do darwinismo social. Diferente do evolucionismo social, não preconizava apenas a divisão da humanidade em raças ou estabelecia estágios evolutivos. O darwinismo social ia além. Ele tomava empréstimos conceituais darwinistas, como luta pela sobrevivência, e justificava isso, né, de forma que havia raças superiores e inferiores, e as raças inferiores deveriam se submeter às raças superiores. E adivinha quem eram as raças superiores? Os europeus. O britânico Edward Burne Taylor foi reconhecido por cunhar a definição moderna de cultura. Para Taylor, havia princípios gerais que são as leis do pensamento humano. Para esse antropólogo, não era a raça o fundamento para compreender a evolução social, mas sim a cultura. Nem por isso ele deixou os conceitos racialistas de lado, ainda assim estabelecendo escalas evolutivas dentro desses grupos sociais. Na virada do século XIX para o XX, a raça continuou uma preocupação teórica para os antropólogos. Foi por meio da inserção do culturalismo que as raças deixaram de ser elemento central no método etnográfico. O antropólogo alemão Franz Boas, que era radicado nos Estados Unidos,
empregou novos usos para o conceito de raça e cultura. A antropologia estadunidense tomava seus estudos em torno de 4 áreas: arqueologia, antropologia física, antropologia social e linguística. Como estabelece Pitts-Hillis, abro aspas, em um voo panorâmico, é possível dizer que para Boas, raça, linguagem e cultura nunca tiveram correlação, de modo que não apenas as subdisciplinas antropológicas dedicadas à análise destes domínios eram distintas, mas uma não exercia influência sobre a outra. A cultura, segundo Boas, resulta da relação e da tensão entre os vários elementos que a constituem. Fecho aspas. Para Boas, as culturas sofriam processos de racionalização. A antropologia deveria investir em estudos empíricos. Para esse teórico, a cultura deveria ser o elemento mais importante nas pesquisas sobre grupos humanos. Não era possível definir raças humanas com base em hereditariedade ou traços fenotípicos. Usou mesmo a própria craniometria para demonstrar que variações físicas não constituíam raças. O comportamento não era inato de uma raça, mas de historicamente construído historicamente, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, a Unesco financiou pesquisas sobre raças. O grupo de pesquisa foi liderado pelo antropólogo britânico Ashley Montagu. No entanto, o resultado da pesquisa, que foi intitulada A Questão Racial, recebeu duras críticas por não negar o uso de fundamentos científicos para definições raciais e seus estágios evolutivos. A derrocada do conceito de raça só ocorreria com a antropologia estruturalista, cujo maior expoente foi o francês Claude Lévi-Strauss, que foi integrante inclusive do grupo de Montaigu. Do ramo da filosofia, a antropologia tornou-se uma área da biologia, frequentando o rol das ciências naturais até o início do século XX. A partir da emergência do conceito de cultura, como fundamento para as pesquisas etnográficas, o conceito de raça deixou de ser o elemento definidor de diferenças humanas. A antropologia hoje é uma ciência social, uma ciência da cultura, de grande relevância social e impacto acadêmico. O artigo usado como referência nesse vídeo foi Raça e Cultura no Pensamento Antropológico Clássico. Seu autor, Ike Pitts-Hillis, é graduado em Ciências Sociais pela Unicamp, mestre em Antropologia Social e doutor em Antropologia Social pela mesma universidade. Realiza pesquisas na intersecção entre História e Teoria da Antropologia, História dos Povos Indígenas e Antropologia e História da Ciência. O texto foi publicado na Revista Brasileira de História, volume 44, número 96 de 2024. Para quem acompanha até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, você sabe a importância disso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Então, até o próximo vídeo.